Capítulo 2 – Batalha da Aldeia Goblin. Parte 1. O caminho do lago subterrâneo até a superfície tinha forma de um único e longo caminho de caverna, pelo qual eu estava saltando e escorrendo. Eu estava me movendo um pouco melhor do que havia imaginado originalmente. Mesmo na escuridão úmida, o uso do Magic Sense fazia com que tudo parecesse tão claro quanto um dia ensolarado para mim. Quando eu estava cego, estava muito concentrado em meus pés para perceber, mas os Slimes podem realmente andar muito rápido quando querem. Eu nunca ficava particularmente cansado, mas também não havia motivo real para me apressar, então eu tendia a manter um ritmo de caminhada regular para os padrões humanos. Isso definitivamente não foi porque meu último flerte com a locomoção exuberante me fez cair na água. Enquanto seguia em frente, descobri que o caminho estava bloqueado por um grande portão, o primeiro objeto feito pelo homem que vi nessa caverna. Muito suspeito, mas não me atrapalhou muito. Era igual a qualquer uma das dezenas que eu já tinha visto em RPGs. Toda a sala de chefe geralmente tinha um portão na frente. Então, como abri-lo? Passar uma lâmina de água pelas grades? Parecia uma ideia decente, mas quando pensei nisso, a porta se abriu sozinha com um rangido. Perturbado, corri para um lado do caminho e fiquei observando. Ufa! Finalmente consegui abrir essa coisa. Todo o mecanismo de fechamento deve ter enferrujado, disse alguém. Aposto que sim. Ninguém tentou entrar por 300 anos ou algo assim, certo? Respondeu uma segunda voz. Não há nenhum registro de alguém que tenha tentado entrar. Tem certeza de que estamos seguros? Não estamos nos deixando à mercê de um ataque. Repentino, comentou uma terceira voz. Gahahaha, riu a segunda. Vamos lá. Talvez esse cara fosse invencível há alguns séculos, mas é apenas um grande lagarto crescido demais, sabe? Eu contei a vocês sobre como eu peguei um basilisco sozinho uma vez, não contei? Vai dar tudo certo. Eu estava pensando nisso, na verdade, respondeu o terceiro. Tem certeza de que isso é verdade, Cabal? Um basilisco é um monstro de classificação B+. Você realmente lidou com isso sozinho? Pare de se fazer de bobo. Eu tenho classificação B, você sabe. Um réptil enorme não vai me perturbar. Tudo bem, tudo bem. Apenas mantenha sua guarda alta, se puder. E lembre-se, sempre podemos usar minha habilidade Escape se as coisas azedarem. Podemos deixar o papo amigável para depois, interveio o primeiro. Preciso de um pouco de silêncio. Já está na hora de eu ativar as artes ocultas. Parecia que eram 3, e nenhum deles estava se esforçando muito para se esconder. E eu também entendia tudo o que eles diziam. Estranho. Recebido. Sua habilidade Sentido Mágico pode ser adaptada para decifrar ondas sonoras que tenham um significado intencional armazenado nelas. Ok. Então eu não podia falar com eles, mas podia entender o que estavam dizendo. Isso foi bom. Nunca fui muito talentoso em idiomas estrangeiros. Eu era sempre um daqueles garotos no fundo da classe, reclamando, por que preciso disso? De qualquer forma, nunca vou morar fora do Japão. Guarde isso para alguém que vai morar. Agora que eu estava de fato nessa posição, algo me dizia que essa desculpa não funcionaria por muito tempo. Acho que era hora de ir para os livros. Mas isso não era importante. O que eu deveria fazer? Essa era uma pergunta mais difícil do que abrir a porta, com certeza. Eu não sabia o que eles queriam, mas se eu tivesse que adivinhar, eram aventureiros. Caçadores de tesouros, talvez? Esses foram os primeiros humanos que encontrei neste mundo, tive vontade de segui-los para ver o que estavam fazendo. Mas, se um slime que não falasse a língua deles aparecesse, o que eles fariam? Aposto que me cortariam em pedaços impunemente. Melhor deixar isso para a próxima vez. Segurança em primeiro lugar. Eu poderia guardar as coisas humanas para quando eu pudesse falar com eles. O homem magro que liderava o trio fez alguma coisa, e os 3 de repente começaram a sumir de vista. Não totalmente, veja bem. Ele mencionou que estava escondendo uma coisa ou outra, algum tipo de habilidade, presumivelmente.
Eu me pergunto para que ele aprendeu isso. Espero que não seja para entrar furtivamente no quarto das pessoas. Que escândalo! Terei que fazer amizade com ele mais tarde. Quando o trio desapareceu de vista pelo caminho, voltei à ação. Não havia necessidade de apressar isso. Não era como se essa fosse a minha última chance de conhecer pessoas. Devagar e sempre vence a corrida, como diziam os antigos, e eu acreditava neles. Passei pela porta e, antes que qualquer um deles pudesse voltar para checar as coisas, eu já havia saído. Seguindo uma distância razoável da porta, cheguei a um cruzamento com vários caminhos que se ramificavam a partir dele. Qual deles me levaria à superfície? Pensar sobre isso não ajudaria muito, então escolhi um caminho e segui para o caminho da caverna. Flick! Flick! Nossos olhos se encontraram. Lentamente, desviei os meus. Havia uma serpente gigantesca e ameaçadora à minha frente, uma serpente negra com escamas espinhosas, pele dura e uma aparência que fazia as cobras da terra parecerem muito fofas. Essa criatura em meu caminho fez com que eu me sentisse como um cervo, ou uma lesma, nos faróis. Minha mente ficou em branco. Talvez eu ficasse bem se ele não me notasse? Lentamente, tentei me afastar. Não tive sorte. A cobra preta ergueu a cabeça para cima, acompanhando meus movimentos. Ela passou a língua em mim enquanto me ameaçava silenciosamente com seus olhos. Droga! Ela não está me deixando escapar. Não precisávamos trocar nenhuma palavra para que isso ficasse claro. Devo lutar contra ele? Eu tinha um finalizador matador para o qual passei a última semana treinando, não tinha? Só que, você sabe, lutar contra um monstro como esse exigiria um pouco de força extra. Em outras palavras, eu estava me borrando nas calças. Mas espere um pouco. Controle-se. Pensando bem, já passei por coisas mais assustadoras antes. Lembra de Veldora? Comparado com aquele dragão, esse cara talvez não seja tão assustador, afinal. Talvez tudo isso dê certo. Com um estado mental um pouco mais calmo, parei por um momento para avaliar a cobra negra. Ela devia estar pensando que havia me deixado atordoado e em silêncio, que eu não conseguia me mover. Provavelmente estava pensando em maneiras de desferir o golpe final em mim. Talvez ela tenha achado o conceito de me engolir inteiro muito grande ou algo assim. Bem, não adiantava se conter. Sem hesitar por mais um momento, me aproximei do pescoço da cobra e soltei uma Water Blade. Com um sussurro letal, a lâmina atravessou o ar e atingiu o monstro. Tudo aconteceu em um instante, tão rápido que duvidei de meus olhos. Sem nenhuma resistência, a lâmina de água cortou a cabeça da cobra negra. Uma cobra tão grande, de aparência tão ameaçadora, que eu tinha certeza de que não passaria de um lanche no meio da tarde para ela. Essa habilidade, talvez fosse um pouco mais forte do que eu pensava. Se eu a tivesse usado naquele trio de aventureiros, as coisas poderiam ter se transformado em um filme de terror muito rápido. Ainda bem que eu tive a visão de experimentá-la em um monstro primeiro. Antes de continuar, vamos fazer uma rápida recapitulação do que estava ocupando meu estômago no momento. Veldora, 15%. Água, 10%. Ervas medicinais, poções de recuperação e coisas do gênero, 2%. Minério e outros materiais, 3%. Total geral, cerca de 30% em uso. Cada golpe da Water Blade não usava nem mesmo o equivalente a um copo de água comum, então, caramba, eu provavelmente poderia cuspir milhares delas antes mesmo de começar a me preocupar com a possibilidade de acabar. Muito mais eficiente do que um feitiço estúpido. Acho que vou usar isso contra monstros por um bom tempo. Então, sobre essa cobra. Ela teria alguma habilidade que eu pudesse roubar ao absorvê-la e analisá-la? Não há tempo a perder. Vamos tentar. Os resultados foram nada ruins. Além da capacidade de me disfarçar como uma cobra preta, ganhei as duas habilidades a seguir. Sentir a fonte de calor, habilidade intrínseca. Identifica qualquer reação de calor na área local. Não é afetado por nenhum efeito de ocultação. Poisonous Breath, hálito venenoso, habilidade intrínseca. Um poderoso ataque de veneno, corrosão,
do tipo sopro. Afeta uma área de 7 metros à frente do usuário em um raio de 120 graus. Parecia que esse veneno tinha um efeito corrosivo em seu alvo, danificando qualquer equipamento ou carne que tocasse. Um aventureiro normal provavelmente teria muitos problemas contra esse cara, não é mesmo? Mas quem poderia dizer, realmente, dado o tipo de magia disponível neste mundo? Passei um tempo analisando as habilidades dessa cobra que acabará de derrotar. Quanto mais cartas em minha mão, melhor, pensei. Os resultados. 1. Imitar a cobra negra aumentou meu volume corporal. 2. As habilidades que eu havia acabado de ganhar podiam ser invocadas sem a necessidade de imitar a forma da cobra, embora seu desempenho pudesse ser prejudicado. Para entrar em mais detalhes. 1. Eu podia decompor e armazenar em meu estômago os monstros que consumia com o Predator. Eu havia usado o Predator em meu próprio corpo para reparar danos, e isso forneceu algumas células sobressalentes para ajudar com isso, em outras palavras. 2. As habilidades intrínsecas pareciam ser habilidades exclusivas de um determinado tipo de monstro. Minhas habilidades Absorb, Self-Regeneration e Dissolve eram intrínsecas a mim como Slime. No entanto, para usar as intrínsecas, eu precisava assumir a forma do monstro em questão, ou então não conseguiria usá-las completamente. No entanto, eu ainda podia usá-las em parte, e algumas habilidades, como Sense Hit Source, pareciam funcionar bem de qualquer maneira. Juntando tudo, o Predator foi demais. Eu mal podia esperar para descobrir outras habilidades úteis com essa coisa. 3 dias se passaram após minha batalha com a cobra. Eu ainda estava na caverna. Não conseguia sentir calor, nem frio, nem nada, mas, pelo que eu sabia, estava bem frio aqui dentro. Eu ainda não tinha visto um único raio de sol, mas minha visão ainda funcionava bem no escuro. No entanto, uma certa ansiedade estava começando a se instalar em minha cabeça. Quero dizer, tecnicamente eu sabia que não era possível, mas não conseguia deixar de pensar nisso. Não estou perdido, estou. Não. Eu não poderia estar. Que tipo de idiota se perde logo na primeira caverna? A primeira caverna fácil deve ser um trampolim que o ajudará a mergulhar na experiência, não é? Parecia que aquele trio de aventureiros sabia para onde estava indo, não é mesmo? Eu ficaria bem. Provavelmente era apenas um caminho muito longo. Mas o fato de não saber o caminho exato me deixou um pouco nervoso. Havia alguma maneira de obter ajuda com isso? Recebido. Você está exibindo os caminhos que tomou atualmente em seu cérebro? Sim. Não. PFFT. Eu ri de mim mesmo. Está brincando comigo? Pensei, incapaz de resistir a uma pequena reclamação. Se eu tinha algo assim, por que você não me disse antes? É claro que escolhi imediatamente sim. Eu também costumava pensar que o automapping era trapaça, mas agora eu sabia que estava errado. Nos jogos mais antigos, esperava-se que você trouxesse seu próprio lápis e papel quadriculado, preenchendo os quadrados a cada passo que dava na masmorra. Era isso que os tornava divertidos, ter certeza de que você estava no caminho certo a cada passo que dava. No entanto, com o passar do tempo, as pessoas passaram a depender mais dos guias de estratégia e os jogos começaram a ser fornecidos com seus próprios recursos de mapeamento integrados. Pode-se dizer que isso tirou toda a verdadeira diversão do gênero, mas depois que você se acostumou com a conveniência, não havia mais volta. O que estou tentando dizer é, se você tem um recurso tão poderoso na ponta dos dedos, é melhor usá-lo, certo? Além disso, isso não era um jogo. Era a vida real. Olhei para o mapa que apareceu em minha mente. Estou lendo isso corretamente? Parece que estou circulando pela mesma área várias vezes. Seguindo o mapa em meu cérebro, mergulhei em um ramo da caverna que nunca havia tentado antes. Lá, fui recebido por uma visão que havia me escapado completamente nos últimos 3 dias. Parece que estou perdido, afinal. Me deixando assim. Deve ser uma caverna e tanto. Tenho que dar o braço a torcer para essa coisa. E minha falta de direção não foi o problema, certo? Eu devia estar me aproximando da entrada, para o grande ar livre. Musgo e ervas daninhas estavam começando a aparecer nas paredes e no chão,
E eu não sabia onde estava o sol, mas a luz, por mais fraca que fosse, estava começando a entrar. O que significava que já era dia. Ao longo do caminho, tive mais alguns encontros com monstros. Para ser exato, um monstro centopeia, Evil Centipede, classificação B+. Uma aranha grande, Black Spider, classificação B. Um morcego vampiro, morcego gigante, classificação C+. Um grande lagarto com casca, Armorsaurus, classificação B-. Mas não há mais cobras pretas. Talvez essa tenha sido a única. Todos eles eram muito fortes. Não que eu seja de falar, já que a Water Blade ainda era suficiente para acabar com uma batalha por si só. Mas o morcego se esquivou das minhas lâminas por tempo suficiente para dar algumas mordidas, e meus ataques apenas ricocheteavam no corpo do lagarto se eu não o atingisse no ângulo certo. Nem todos seriam derrotados facilmente. A centopeia se escondeu por tempo suficiente para me atacar por trás, mas com o Magic Sense e o Sense Hit Source, eu tinha uma noção suficiente dos arredores e estava totalmente preparado. Uma Water Blade jogada atrás de mim foi tudo o que precisei para acabar com esse encontro. A aranha, por outro lado. Para começar, eu sempre tive um problema com insetos. Era como se eu sentisse repulsa física por eles. Apenas uma olhada era suficiente para mim, obrigado. No entanto, a transformação em uma gosma também deve ter aumentado minha força mental, o suficiente para que eu lutasse com aquele cara sem sair correndo aos gritos. Desculpe, cara, você está recebendo a explosão total. 5 Water Blades de uma só vez, enfiadas profundamente em seu tórax. Eu não queria que ele ficasse à minha vista nem por um momento. Mas isso não me impediu de consumi-lo depois, nem a nenhum dos outros caras. Sobrevivência do mais apto e tudo mais. A aranha e a centopeia me deram uma pequena pausa, sim, mas eu continuei. Se algum monstro barata aparecesse, no entanto, eu definitivamente correria para ele. Não era uma questão de ganhar ou perder. Só porque eu podia, não significava que sempre deveria. Entre isso e aquilo, consegui absorver vários monstros nessa caverna. Vamos examinar as habilidades que adquiri. Cobra Negra, Poisonous Breath, Hálito Venenoso, Sense Hit Source, Sentir Fonte de Calor. Centípede, Paralyzing Breath, Hálito Paralisante. Aranha Grande, Sticky Thread, Fio Pegajoso, Steel Thread, Fio de Aço. Morcego Vampiro, Dreno, Onda Ultrassônica. Lagarto com Casca, Bore Armor. Sempre que você ganha um brinquedo novo, você quer usá-lo, certo? O mesmo acontece aqui. Então, usei o Great Sage para pesquisar todas as habilidades que adquiri. Basicamente, não usei o Poisonous Breath da cobra. Na verdade, eu me transformei para poder testá-lo contra o lagarto e, uau! Toda aquela armadura não serviu de nada para o Armorsaurus. Ele literalmente derreteu em uma poça de gosma diante dos meus olhos. Foi a coisa mais nojenta que já vi em minha vida, todos aqueles órgãos e pedaços de carne espalhados por toda parte. Tive que borrifar outra salva de névoa para quebrar o resto dos pedaços mastigáveis. Espero que seja a última vez que eu tenha que ver isso. De fato, esse hálito era quase uma força a mais a ser considerada. Eu não queria usá-lo muito, se possível. O Sense Hit Source, no entanto, era incrível. Praticamente todas as criaturas vivas emitem calor. Combinar isso com o Magic Sense significava que eu era praticamente impossível de ser emboscado. Não havia como saber que tipo de magia ou habilidades especiais eu encontraria quando começasse a lidar com humanos ou monstros inteligentes de alto nível, portanto, não podia me dar ao luxo de baixar a guarda. Em seguida, a centopeia. Eu não queria imitar aquele cara, por causa de sua aparência e tudo mais. Seu sopro tinha quase o mesmo alcance que o da cobra preta, e sua forma também tinha quase o mesmo tamanho. Como eu imaginava, tentar usá-lo na forma de lodo limitava o alcance a apenas 1 metro. Poderia ser útil para um ataque surpresa, eu supunha, mas se um inimigo já estivesse dentro desse raio, eu estaria afundado a menos que me transformasse ou corresse. Então, a armadura do lagarto, como mencionei, não oferecia resistência alguma ao Poisonous Breath.
Eu não poderia esperar muito dela. Além disso, eu já tinha Resist Melee Ataque, então não fazia muito sentido. Usá-lo na forma de lodo apenas tornava minha superfície externa um pouco mais resistente, como os slimes metálicos que aparecem naquela série de RPG e lhe dão muita XP. Ele deu um belo brilho metálico ao meu corpo azul claro. O que quer que ele tenha feito comigo deve ter mudado a maneira como a luz reagiu à minha superfície. No entanto, eu não queria testar como eu recebia dano com isso, então seu efeito permaneceu um pouco misterioso. No entanto, essa pequena tonalidade extra pode ajudar a assustar meus inimigos e fazê-los se submeterem. Isso resumiu esses 3 itens. A verdadeira carne, por assim dizer, estava nos outros 2. Elas eram muito fascinantes. Primeiro, a aranha. Quem não gostaria de imitar aquele famoso super-herói que faz todas as coisas de aranha? Disparar teias de suas mãos com força suficiente para permitir que ele se balance em arranha-céus e tudo mais? O Sticky Thread, ao que parece, foi originalmente criado para permitir que o usuário envolva sua presa em teias, tornando-a imóvel. Mas será que eu poderia usá-lo para fazer meu próprio arremesso de corda de teia? Vamos tentar. Aponte A para aquele galho de árvore e... Voxos. Sviin. Então, vamos ao Steel Thread. O quê? Sticky Thread? Nunca ouvi falar disso. É apenas uma habilidade que deixa você pendurado no ar, imóvel. Passe. Vamos ao Steel Thread. Acho que esse fio serve para bloquear o ataque de seu inimigo. A aranha o usa para ajudá-la a criar uma teia eficaz, ou seja, labiríntica, me disse o sábio. Então, soltei um fio e o bati contra uma árvore. Voxos. Estalo. E arranquei o tronco. Com o Magic Sense, pude perceber que esse Steel Thread seria extremamente difícil de ser detectado a olho nu por um humano. Se eu trabalhasse um pouco com ele, aposto que poderia ser uma arma decente. Passei algum tempo fazendo exatamente isso, caso viesse a ser útil mais tarde. Finalmente, o bastão. Para ser sincero, de todo esse zoológico, eu era o que mais esperava do morcego. Mas, quero dizer, nossa, Dry. Se ele acertar, você poderá usar 70% das habilidades do seu alvo por um período limitado de tempo. Grande coisa! O Predator era muito mais eficaz. Isso é que é uma queda brusca na qualidade. E qual é a vantagem de sugar o sangue de alguém quando você pode simplesmente analisar seus dados? Vou deixar essa de lado. A Ultrasonic Wave, por outro lado, despertou meu interesse. Essa habilidade tinha o efeito de confundir seus inimigos ou fazê-los perder a consciência, mas era originalmente usada para ecolocalização. Assim como os morcegos do meu planeta natal, você podia usar essas ondas sonoras para descobrir exatamente onde você e outros objetos estavam posicionados. Mas a habilidade não importava para mim. As ondas sonicas que ele emitia sim. Esse lodo estava prestes a recuperar sua voz. Isso é que é um golpe de sorte. Em vez de ter que reinventar a roda a partir das células que eu tinha, eu poderia simplesmente absorver um monstro relevante e pegar a habilidade para mim. Mas será que posso transformá-la em uma voz? Essa é a parte complicada. Então, continuei minha pesquisa. Inquieto, sem dormir, não que eu precisasse, andei por aí durante 3 dias e 3 noites, testando tudo. O resultado final. Eu vim do espaço sideral. Perfeito. Ainda estava um pouco distorcida, como se alguém estivesse batendo na garganta enquanto gritava por um ventilador de caixa, mas era definitivamente uma voz. Agora tudo o que eu tinha que fazer era ajustá-la. Tentando ao máximo acalmar minha empolgação, comecei o longo e árduo processo de ajuste de voz. Essas ondas supersônicas eram muito úteis. Acho que me lembrei de ter lido algo sobre uma arma que usava ondas sonoras. Uma arma sônica ou um blaster sônico ou algo assim. Será que eu poderia fazer isso? Recebido. Há uma chance de que a habilidade Super Vibração possa ser derivada de onda ultrassônica. Isso não pode ser adquirido no momento. Então, preciso derivá-la ou alterar a habilidade de alguma forma. Não há muito o que fazer, mas nada a fazer por enquanto, eu acho.
Não é como se tudo fosse ser entregue a mim em uma bandeja de prata. Talvez eu esteja ficando muito ganancioso, mas quanto mais cartas tiver na mão, certo? No entanto, não há necessidade de acelerar demais as coisas. A obtenção das cordas vocais é um grande golpe por si só. Eu deveria estar feliz com isso. Olhando para trás, eu havia obtido uma tonelada de habilidades em pouco tempo enquanto vagava, continuando minha pesquisa enquanto me dirigia para a saída. E, embora tenha levado algum tempo, acabei conseguindo. O lado de fora. Foi a primeira vez que pude aproveitar a luz do sol deste mundo. Parece que já faz um bom tempo que estou saindo assim. Pensando bem, já faz vários meses. Espero que a luz não me queime ou derreta como um vampiro, embora, como um monstro, eu teria um conhecimento instintivo do que seria perigoso para minha existência contínua. As pessoas fazem coisas que sabem que são ruins para elas o tempo todo, certo? Não é brincadeira. Poderíamos aprender algo com esses monstros. A caverna, ao que parece, ficava em uma floresta. A saída era apenas um buraco no sopé de uma montanha, mais uma pequena colina, na verdade, que se destacava contra as vastas árvores que a cercavam. Na verdade, graças à densa folhagem, essa colina era o único ponto de onde se podia ver o sol. Ao dar um passo para dentro da floresta, tudo parecia ser escuridão novamente. Subindo até o topo da colina, vi algum tipo de padrão estranho esculpido nela. Um pentáculo mágico ou algo assim? Parecia mesmo. Talvez aqueles aventureiros que encontrei tenham sido os responsáveis. Acho que isso não tem muita importância. Um homem sábio se mantém longe do perigo, como dizem. Eu me afastei. Já havia se passado um bom tempo desde que saí da caverna. O sol estava começando a se pôr, o que indicava que eu devia ter chegado à saída da caverna por volta do meio-dia. Eu tinha um relógio interno surpreendentemente preciso, e teria sido bom se ele pudesse ter se alinhado com um senso de tempo padronizado. E no momento em que pensei nisso, aconteceu. Caramba! É assim tão fácil fazer coisas como essa? Esse Sage é um ótimo assistente pessoal para se ter por perto. De qualquer forma, já passava das 4 da tarde. Já era hora de me preparar para o jantar, mas, infelizmente, eu não precisava mais comer. Eu poderia, mas a falta de sentido do gesto provavelmente faria com que eu me sentisse vazio por dentro. Então, continuei brincando com as novas habilidades que obtive dos monstros que consumi na caverna. Como usá-las, maneiras legais de combiná-las, o que mais eu pudesse fazer com elas, etc. A fala era um foco especial. Foi isso que ocupou meu tempo enquanto eu continuava pelo caminho que havia encontrado. Nenhum destino específico. Teria sido bom se houvesse uma cidade ou vilarejo com alguém legal com quem eu pudesse conversar, mas tudo estava incrivelmente calmo nos últimos dias. Depois de ser atacado com tanta frequência na caverna, quase não recebi atenção alguma ao ar livre. Apenas uma vez, enquanto praticava minha locução, uma matilha de lobos começou a me perseguir. Tentei ameaçá-los. Eu disse, e foi o que bastou. Ipe! Com gritos patéticos, eles fugiram. Estamos falando de vários caninos enormes, cada um com cerca de 2 metros de comprimento, e a visão de uma gosma os assustou. Patético. Não que eu me importasse de ser deixado sozinho. Mas seria legal ter o olfato de um lobo. A reação me surpreendeu o suficiente para que eu começasse a prestar mais atenção ao meu redor. Acontece que não eram apenas os lobos, nenhum único monstro ousou chegar a vários metros de mim. Eles estavam realmente tão assustados? Parecia que sim, mas, por quê? Enquanto eu pensava nisso, minha habilidade Magic Sense detectou um grupo de monstros se aproximando. Nada como uma boa crise para chegar até você do nada, não é? Eles eram pequenos e seus equipamentos eram simples e rudes. Seus rostos eram sujos e desprovidos de inteligência, mas com suas espadas, seus escudos, seus machados de pedra e seus arcos, eles não eram totalmente bestiais. Levou apenas um instante para que minha massa cinzenta descobrisse quem eles eram: goblins, aqueles infames saqueadores de muitos grupos de aventureiros. Isso é que é seguir o roteiro.
Sem dúvida, eles estavam aqui para atacar o mais fraco dos aspirantes a herói, o que significava eu acho. Mas, realmente, 30 deles contra um único slime? É muita coisa de uma vez só, não é? E, no entanto, não senti nem um pouco de terror. Meus instintos me disseram que eu não tinha absolutamente nada a temer. Suas espadas estavam enferrujadas e suas armaduras eram finas e rasgadas nas bordas. Alguns deles estavam vestidos apenas com trapos manchados. Em comparação com os lagartos de escamas duras e as aranhas com enormes lâminas serrilhadas nas patas com os quais eu já havia lidado, não conseguia imaginar que o equipamento deles causasse qualquer dano a mim. Além disso, se as coisas ficassem complicadas, eu poderia simplesmente entrar no modo cobra preta e fazer com que o bafo venenoso transformasse todos eles em poças de gosma. Enquanto eu os avaliava, o aparente líder dos goblins abriu a boca. Gra. Forte. Você tem negócios aqui? Goblins falam. Ou talvez o sentido mágico esteja me ajudando a decifrar seus grunhidos. E, qual é, forte? Primeiro, eles estão me cercando com suas armas. Depois, estão estendendo o tapete vermelho para mim. O que eles querem? Isso me deixou curioso. Eles não pareciam prontos para cair sobre mim imediatamente. Pode ser uma boa chance de testar minhas habilidades de oratória. Não há melhor momento para começar do que agora. Dei uma olhada rápida nos goblins. Para eles, esse deve ter sido um dos momentos mais frenéticos de suas vidas. Seus olhos, assim como suas armas, estavam voltados para mim, embora pelo menos alguns deles estivessem prontos para fugir à menor provocação. O líder, por sua vez, estava à altura do cargo, com seus olhos de aço praticamente abrindo buracos em minha forma gelatinosa. Eles parecem inteligentes o suficiente. Talvez essa conversa possa dar certo, afinal. Mas será que eles vão me entender? Concentrei meus pensamentos em minha voz ainda recém-nascida e tentei algumas palavras com cuidado. Desperte o seu potencial global com o curso inglês com a gringa. Você já se pegou sonhando com aventuras em terras distantes, explorando culturas fascinantes, ou construindo uma carreira internacional de sucesso? O inglês é a chave que pode abrir todas essas portas, e o nosso curso Inglês com a Gringa é o seu guia para alcançar seus sonhos mais ambiciosos. Imagine o poder de se comunicar em inglês com confiança. Você será capaz de viajar pelo mundo sem barreiras linguísticas, ter acesso a oportunidades de carreira globais, conectar-se com pessoas de diferentes origens e culturas, aprender com recursos internacionais, como livros, filmes e sites. Agora, pense em todo o potencial que você desbloquearia ao aprender inglês com a Gringa. Aqui está o que torna nosso curso especial. 1. Imersão total em inglês. Nossas aulas são ministradas por instrutores nativos, garantindo que você se exponha ao idioma de uma maneira autêntica desde o primeiro dia. 2. Aprendizado divertido e eficiente. Com a abordagem inovadora da Gringa, você aprenderá de maneira envolvente e se surpreenderá com o quão rápido progride. 3. Suporte personalizado. Nossos instrutores e equipe de suporte estão sempre disponíveis para ajudar a tirar suas dúvidas e oferecer orientação personalizada. 4. Flexibilidade total. Adaptamos nossos horários para se ajustar à sua agenda lotada, garantindo que você possa aprender inglês no seu próprio ritmo. 5. Resultados garantidos. Temos orgulho em ver nossos alunos conquistarem a fluência e alcançarem seus objetivos, e estamos confiantes de que você também terá sucesso. Aprender inglês com Gringa é mais do que uma simples aquisição de habilidades, é um investimento no seu futuro, na sua liberdade e na realização de seus sonhos. Afinal, o inglês é a linguagem dos sonhadores, dos visionários e dos que estão prontos para conquistar o mundo. Não espere mais para começar sua jornada rumo à fluência em inglês. Junte-se a nós no Cursos Gringa e descubra um universo de possibilidades que se abrem diante de você. Seu potencial global está a um clique de distância. Pronto para se tornar um cidadão do mundo? Comece hoje com Gringa. Inscreva-se agora e dê o primeiro passo para alcançar os seus sonhos.
O mundo está esperando por você. E isso nos ajudará também a melhorar nosso equipamento.